Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui no nosso canal Thiago Paulo Concurso, um canal voltado para concursos públicos na área de educação física. A nossa aula de hoje é uma aula que ela vai fazer diferença. Vou falar da principal abordagem, né, junto com a crítica emancipatória, né, que mais cai em concursos públicos na área de educação física. A abordagem pedagógica está entre os 5 temas mais cobrados em concursos públicos na área de educação física. É para te direcionar, é para falar sobre farelos importantes. Então fica atento nessa aula. E outra, deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Essa aula te ajudou? Deixa um comentário, é importante, pessoal, porque isso faz diferença no nosso trabalho. Comunidade busca da aprovação, às vezes você tem interesse, está perdido, não sabe com o que estudar, nem como estudar. Na descrição dessa aula tem um link. Clica, 30 dias de garantia, estude por apenas 30 minutos. Você tem 30 dias. Você vai lá, você olha materiais em PDF, aulas gravadas, né, o material de PDF, material em PDF para dar todo o suporte a você. E realmente vai estudar por apenas 30 minutos, vai fazer diferença na sua vida. E você é o novo aprovado em concursos públicos da educação física. Você não vai ser só aprovado, você vai gabaritar. Você vai estar, né, entre os primeiros. Isso eu te garanto, porque o curso ele é completo. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão, né? Aí está falando da abordagem crítico-superadora. São 5 questões que foram aplicadas em 2025, então são atuais, e tem farelos importantes sobre essa abordagem que não cai de despenca em prova. Primeira questão. O nome do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, você tem que saber. Do coletivo de autores, ok? Então é um coletivo, vários autores, e o nome do livro é Metodologia de Ensino da Educação Física, ok? Uma obra central na formação crítica de professores. Qual o objetivo? Essa abordagem ela propõe uma abordagem pedagógica voltada para a superação das práticas o quê? Tradicionais, educação física biologicista, esportivista e tecnicista. Dentro dessa perspectiva, vamos falar sobre o tema avaliação do processo de ensino-aprendizagem na educação física escolar. E é entendida como elemento essencial para promover a reflexão crítica e emancipatória, ou emancipadora, né? Emancipadora. É porque assim, mas professor, essa palavrinha aí da crítica emancipatória. Não, mas tudo bem, é só para a gente poder entender. Segundo os autores, a avaliação deve ser utilizada como instrumento para indicar pontinho, ou em relação ao eixo curricular que orienta o projeto pedagógico. Então, a questão está falando sobre a avaliação, né? E traz o livro Metodologia de Ensino da Educação Física, o famoso coletivo de autores. Então vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à complementação correta das lacunas. Pessoal, vamos na E. Progresso e caminho. Fica invasivo. Planejamento e descompasso. Tampouco não é nomenclatura, nem tampouco fala de avaliação. Vamos para B. Avanço e contraste. Não é legal. Sucesso e insucesso. A avaliação, a gente não trata a avaliação desta forma. A avaliação precisa ser tratada com carinho, assim. Lucchesi diz que é um ato amoroso. Por isso, o nosso gabarito é a letra C. É o que diz o livro, é o que diz a ideia desses autores. Eles entendem que a avaliação é um instrumento para indicar um grau de proximidade ou afastamento em relação ao eixo curricular que orienta o projeto pedagógico. Então, a avaliação, segundo os autores, ela aproxima e ela também, caso feito de uma maneira não crítica, ela afasta do eixo curricular que orienta o projeto pedagógico. É o que diz o livro, ok? Sobre a avaliação. Então, a gente tem uma aula sobre coletivo de autores aqui no nosso canal, assista, porque isso é um complemento importantíssimo para a sua aprovação. Número 1, em relação à avaliação, grau de proximidade e afastamento, gabarito, letra C. Vamos para número 2. A avaliação em educação física segue sendo um dos campos mais polêmicos da atuação desta disciplina no interior da escola. Fato. A superação do paradigma tradicional, em que a aptidão física era métrica,
não garantiu justiça à análise do que o estudante tem feito nas aulas deste componente curricular, educação física. Dimensão avaliativa pouco aproveitada no processo de ensino e aprendizagem. O erro dos estudantes, né, segue sendo tratado como insucesso, fato, né, em algumas realidades escolares. Para o coletivo de autores, o erro no processo avaliativo deve ser tratado como? Então, assim, lá, na número 1, falamos sobre avaliação, grau de proximidade e afastamento, ok? E ele traz uma ideia de uma narrativa de uma história que a avaliação dentro do campo escolar, dentro do chão da escola, se trata ainda com insucesso. E aí, o livro traz o que ele entende como erro sobre a avaliação. Vamos lá. Parte do processo de aprendizagem da construção do domínio de novos conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo fundamental o professor entender os seus determinantes, explicá-los e, coletivamente, construir desempenhos corporais interessantes e adequados ao aluno, ao grupo e ao projeto pedagógico da escola. Essa aqui tá legal, mas vamos na B. Integrante do processo, desde que para que ele haja tratamento, é mensuração qualitativa, que restringe os limites apresentados pelo estudante, restringe os limites apresentados pelo estudante durante as avaliações da unidade bimestral, sendo a escola obrigada a oferecer recursos de recuperação paralela, no formato de apoio à extensão escolar, para que os alunos possam alcançar a média e a promoção para a série seguinte. O livro não fala assim. Ok? A B também. Responsável C. Responsável pela promoção ou retenção dos estudantes. Não cabendo à comunidade escolar julgar seu rendimento. Não. Né? Já está aqui, já está errado, mas sim construir estratégias de recuperação que envolva também a família do aluno. Não. Isso aqui está totalmente errado, não trata. A avaliação não é tratada assim. E D. Parâmetro para a estratégia de recuperação paralela do aluno. Responsabilidade da escola e da família, em parceria para que os mesmos não sejam expostos à retenção na série, um prejuízo significativo para a permanência do mesmo na escola. Nada a ver. O que o livro diz? O livro, dentro dessa ideia, né, o erro no processo avaliativo deve ser tratado como? Como eles têm essa ideia? O gabarito é letra A, é bem específico. O que ele diz? É parte do processo de aprendizagem e da construção do domínio de novos conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo fundamental o professor entender seus determinantes, explicá-los e coletivamente construir desempenhos corporais interessantes e adequados ao aluno, ao grupo e ao projeto pedagógico da escola. Você vê que é bem específico, é o que diz o livro, é o que diz o coletivo, é o que diz esses professores que construíram esse livro, que é de tão valia e tão importância dentro de concursos públicos. Gabarito, letra A. Tá gostando? Deixa um like, deixa um comentário, é importante, né, para o nosso trabalho. Vamos para o número 3? Os exercícios físicos. No final do século, esse século é importante, pessoal, tá? Quando a gente fala de século XVIII, século XIX, século XX, né, onde tem essa ideia, e principalmente século XIX, século XX, que fala da construção da educação física, século XIX, século XX, você precisa entender a história da educação física, tá? No nosso canal tem uma aula sobre a história da educação física. Dê uma olhada na narrativa da história que você vai entender. Período que se consolida o capitalismo como modo de produção. São entendidos como grandes profiláticos para a saúde do trabalhador. Fato. Pressupondo, com isso, que a sua força de trabalho seja uma mercadoria de qualidade. Segundo o coletivo de autores, naquele período julgava-se que o exercício físico era capaz de, olha que legal, promover a organização coletiva em busca das melhores condições de trabalho, não. Isso aí não. Naquele período, final do século XIX, início do século XX, nada disso. A ideia não era a organização em busca de melhores condições de trabalho, né, através da prática regular de exercício físico promovidos pela comissão. Não existia. B. Tornar o corpo do trabalhador saudável, ágil e disciplinado. Se você estudou tendências pedagógicas da educação física, você já mata essa questão também. Tal como exigia o modo de produção, sem que houvesse uma mudança nas condições materiais de vida a que estava sujeito o trabalhador daquela época. Se você conhece as tendências pedagógicas da educação física, higienista, militarista,
pedagogicista, competitivista e popular, você já mata essa questão. O gabarito é a letra B, mas vamos analisar as outras. Diminuir a incidência de doenças. Assim diminuindo os custos da empresa com afastamento por doenças laborais, bem como a menor incidência de coparticipação nos planos de saúde. Tampouco. De organizar os trabalhadores enquanto classe social. Não, 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 não. Isso aí já é uma ideia do coletivo. De modo que fala sobre justiça social, luta de classe. Isso aí são palavrinhas-chave do coletivo. Né? De modo que estes pudessem ser fortes para fazer a revolução, instalando uma nova sociedade capaz de superar a propriedade privada dos meios de produção. Não, por isso o nosso gabarito é a letra B. A ideia é tornar o corpo trabalhador saudável naquele período, ágil e disciplinado, né? Tal como exigia o modo de produção, sem que houvesse uma mudança das condições materiais, né, de vida a que estava sujeito o trabalhador daquela época. Beleza? Número 3, gabarito letra B, pessoal. É importante esse domínio desse livro, ele não cai, despenca em prova. Então, com certeza, você não vai errar mais nenhuma questão sobre coletivo de autores. Ok? Vamos para número 4. Vamos lá. A perspectiva da educação física e escolar, cujo objetivo do estudo é o desenvolvimento da aptidão física do homem, tendo contribuído historicamente para a defesa dos interesses de classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. Por outro lado, defendida pelo coletivo de autor, a perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal tem características bem diferenciadas da tendência anterior, pois busca-se desenvolver qual é a ideia, né, do coletivo, qual a reflexão que ele faz sobre. Vamos lá. Sobre as valências físicas, isto é, aptidões potenciais físicos de cada estudante como força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade, equilíbrio, nada disso. Uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, materialismo histórico dialético, exteriorizadas pela expressão corporal. O gabarito é a letra B, eu já sei que é. Se você estudou comigo, você já sabe que o gabarito é a letra B. Então, mas vamos analisar as outras. C. Corpos ahistóricos, cujas capacidades são meticulosamente estudadas e explicadas a partir de um panorama anatomofisiológico e científico. O coletivo não fala sobre isso. Fala sobre acervo, reflexão pedagógica, materialismo histórico dialético, luta de classe, justiça social. Então, vamos lá. A autonomia no gerenciamento da aptidão física, capacidade de ler os dados medidos antropométricos, capacidade de ler os dados da realidade do materialismo histórico dialético, não medidas antropométricas, e emitir um juízo de valor. Aí está certo, mas não dessa forma, a partir de padrões de beleza estabelecidos pela sociedade de consumo. Nada a ver, né? Essa ideia dos dados, né? Materialismo histórico dialético, juízo de valor, né? A gente fala sobre diagnóstica judicativa e teológica. Nada a ver com o que diz o coletivo de autores. Por isso, o nosso gabarito é a letra B, uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, materialismo histórico dialético, exteriorizadas pela expressão corporal. Lindo demais, gabarito letra B. Última questão da nossa aula. Vamos lá. O trato com o conhecimento reflete a direção epistemológica e informa os requisitos para selecionar, organizar e sistematizar os conteúdos de ensino. Apoiados no professor José Carlos Libani, né? Aqui é Soares, né? Camilo Soares, apontam que os conteúdos do ensino emergem de conteúdos culturais universais, constituindo-se em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade e reavaliados permanentemente em face da realidade social. Dentro de uma pedagogia crítico-superadora da educação física escolar, os autores elencam alguns princípios curriculares no trato com o conhecimento, como a relevância social do conteúdo, que sugere que, olha que maneiro, vamos lá, muito boa. A sua relação deve garantir aos alunos conhecimento do que mais moderno existe no mundo contemporâneo, mantendo informado dos
dos acontecimentos nacionais e internacionais, bem como o avanço, bem como do avanço da ciência e da técnica, o livro não fala sobre isso. B, esteja adequado à capacidade cognitiva e às práticas sociais do aluno, ao seu próprio conhecimento e suas possibilidades enquanto sujeito histórico. Não, pessoal, o livro não fala isso, né? Quando trata dessa ideia, né, deixa eu só olhar aqui, dentro dessa ideia sobre conhecimento, né, princípios curriculares, tão pouco. Vamos nascer. Olha só, este deverá estar vinculado à explicação da realidade concreta e oferecer subsídios, né, subsídios para a compreensão dos determinantes sociohistóricos do aluno, particularmente a sua condição de classe social. Saber científico versus saber popular, e aí se faz uma reflexão onde traz a realidade social desse aluno de forma concreta. Por isso, o nosso gabarito é a letra C, bacana. Ainda mais com o José Carlos Libânio, né? Que escreveu Crítica Social de Conteúdos ou Histórico-Crítica, que é uma das tendências pedagógicas que mais caem e é que mais está no chão da escola, quando falamos de tendências pedagógicas da educação. Ok? E a sua seleção deve garantir a D, o confronto entre o saber popular, senso comum, com conhecimento específico, universal, selecionado pela escola. O saber escolar instigando o aluno a ultrapassar o senso comum e construir formas mais elaboradas de pensamento. Nem tão pouco, pessoal. Ok? Não somente isso. Quando a gente fala de saber científico, saber popular, a gente traz a realidade do aluno e a gente traz as questões sócio-históricas do aluno, ok? E principalmente a sua classe social. E na D, ela não fala sobre questões sócio-históricas e nem tampouco fatores determinantes, ok? E algumas particularidades da condição social desse aluno. Se a gente fosse marcar, a gente marcaria por âncora, né? E também o que diz o livro, né? Nesse contexto e nessa ideia, ok? Então, seleção de conteúdos também não é legal, não é isso que trata, né? Vamos selecionar os conteúdos, não. A gente traz conforme a realidade desse aluno, né? Vinculado às explicações dessa realidade onde o aluno está incluído, ok? Por isso o nosso gabarito é a letra C, ok? Então, faça com carinho as questões. Aqui a gente fez um aprofundamento, né, dos coletivos de autores. Quando eu falo aprofundamento, pessoal, é o que tem caído em 2025 e que faz total diferença para 2026, 2027, porque o coletivo de autores, o livro Metodologia de Ensino da Educação Física, a crítica superadora, é a principal abordagem que é mais cobrada em concursos públicos. Gostou? Deixa um like, deixa um comentário, é importante. Essa aula te ajudou? Essa aula direcionou com relação ao tema? Deixa aqui escrito, pessoal, e deixa sugestões também de aula. E faça parte da comunidade Bússola da Aprovação. Às vezes você está perdido, não sabe, não quer turbinar os teus estudos, estude por apenas 30 minutos. O link está na descrição da aula. 30 dias de garantia, você não verá isso em outro lugar. E com certeza, estenda a sua mão, estenderei a mim e você chegará à tão sonhada posse. Um forte abraço, mantenha a mão na corda, você é o próximo aprovado. E como eu sempre digo e falo, vem para lá de dentro. Valeu!